A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo e já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da classe dos jovens da editora CPAD, que tem o tema Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista dessa revista é o pastor Reinaldo Odilo. Ele é membro da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte. O pastor Reinaldo é juiz de direito e bacharel em teologia. A lição de hoje, a lição 11, julgamento final, novos céus e nova terra. O texto do dia nos diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Síntese. No final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada e, após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Os objetivos da lição é mostrar que, segundo as Escrituras Sagradas, haverá um julgamento final. Explicar que haverá novos céus e a nova terra. Mostrar que a alma é imortal e que a vida não cessa. O texto bíblico se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15 e capítulo 21, do 1 ao 3. A introdução na revista nos diz assim: as Escrituras revelam que Deus separou um dia para julgar a Satanás e a todos os ímpios que rejeitaram a mensagem da salvação. O julgamento final será presidido por Jesus Cristo, a quem o Pai outorgou todo o poder para julgar e estabelecer a justiça. Após o fim do milênio, Satanás será solto de sua prisão para enganar muitas pessoas e as conduzirá a marchar para destruir Jerusalém. Contudo, o Senhor fará descer fogo do céu, destruindo os exércitos inimigos, derrotando a Satanás e estabelecendo o juízo. Em seguida, todos os mortos, grandes e pequenos, deverão comparecer perante o grande trono branco, onde o Senhor estará assentado para julgá-los conforme as suas obras encontradas no registros divino. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Será um dia terrível, findados os juízos de Deus, os redimidos do Senhor o servirão com alegria por toda a eternidade. Satanás será libertado do abismo depois de ficar preso por 1000 anos. Quando ele for solto, ele se arrependerá e nem buscará o perdão de Deus. Este anjo perverso não terá tristeza, remorso e nenhum arrependimento depois de 1000 anos em um lugar onde ele não queria estar. No entanto, ele vai tentar de tudo de novo. Ele enganará os não cristãos do mundo e os trará para Jerusalém na tentativa de derrotar Deus. Deus destruirá os exércitos do mundo com fogo. A libertação de Satanás também motivará aqueles na terra a revelar seus verdadeiros corações pecaminosos. A questão maior é: por que o povo de Deus rejeitará Deus? Havia paz no reino e a vida era maravilhosa, mas eles não gostavam da lei moral de Deus porque não o amavam. Parece que Deus permitirá que isso ocorra para provar como os homens e mulheres são maus realmente. Homens e mulheres amam seu pecado e odeiam a Deus. Esta rebelião após o maravilhoso reino será apenas mais uma justificativa para Deus enviar todos que rejeitam Jesus para o lago de fogo. Tópico 1, o julgamento final. O presidente do tribunal. O pai outorgou ao filho todo o juízo a fim de que ele tivesse todas as
credenciais necessárias para presidir o tribunal de Cristo, o juízo das nações e o julgamento final. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo para que todos honrem o Filho como honram o Pai. As qualificações de Jesus Cristo dão-se por sua obediência e humilhação voluntária. Ele esvaziou-se de todo o privilégio da divindade, assumindo a forma humana, fazendo-se semelhante aos homens. Em decorrência de sua submissão ao Pai, Jesus foi exaltado soberanamente e restituído à sua posição apropriada. Deus o exaltou soberanamente e toda a língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Esta certamente será uma cena do juízo final. O grande julgamento do trono branco ocorre em algum lugar entre o céu e a terra, e talvez o nome dele seja mais importante do que a sua localização. A palavra grande fala do infinito, que é o juiz, no caso Cristo. A palavra branco fala de santidade divina, pureza e justiça. E o trono fala da majestade daquele que tem o direito de determinar o destino de suas criaturas. Cristo é o juiz dos vivos na sede do julgamento de Cristo, quando os crentes vêm diante dele após o arrebatamento. Ele é o juiz dos mortos espiritualmente no grande julgamento do trono branco. Jesus Cristo conduzirá o julgamento e ninguém está mais qualificado. Ele fez tudo o que podia para redimir a humanidade, e se alguém rejeitar sua oferta, então essa pessoa deve ser julgada por Jesus. Os livros do julgamento. A Bíblia faz referência a livros no juízo final, os quais conterão certamente os registros das obras dos homens, e menciona especificamente o livro da vida. O Espírito Santo, nos Salmos 56, 69 e 139, revela também a existência de um livro de Deus onde estariam escritas as condutas dos homens. Da mesma forma, o profeta Daniel, como João também, viu no juízo final livros sendo abertos. Jesus, por sua vez, mencionou a importância de se ter o nome escrito nos céus. Evidentemente, Deus não precisa de livros para tomar nota em todos os fatos, de todos os fatos. Entretanto, a abertura dos livros evidencia a onisciência de Deus em relação a todos os atos praticados pelos homens, assim como os conhecimentos do que há de mais profundo no pensamento e sentimentos humanos. Aos Romanos, Paulo afirma que chegaria um dia em que Deus julgaria os segredos dos homens por Jesus Cristo. Semelhantemente, a abertura do livro da vida será a prova cabal para os que reclamarem da condenação no juízo final. Pois muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O juízo divino não respeitará a aparência de piedade. Por isso, devemos atentar para a manutenção de uma fé sincera e comprometida com a verdade. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, o Senhor afirma: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A primícia para o julgamento de Deus é baseada no que é registrado em vários conjuntos de livros. Primeiro, o livro da vida foi aberto. Nesse livro contém um registro dos nomes de todas as pessoas que receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Os nomes das pessoas não salvas não são encontrados no livro da vida, porque rejeitaram Jesus Cristo durante sua vida. Assim, seu destino será o lago de fogo. Alguns ensinam que o livro da vida contém os nomes de todas as pessoas nascidas no mundo e que Deus apaga os nomes dos não salvos em sua morte. Outras passagens das Escrituras indicam que apenas os salvos têm os seus nomes registrados no livro da vida. Os livros foram abertos e os mortos foram julgados.
fora dessas coisas que foram escritas nos livros de acordo com as suas obras, no versículo 12. As pessoas são sempre julgadas de acordo com suas obras. Os livros conterão o segredo dos homens, porque todas as coisas estão nuas e abertas diante dos olhos de Deus. Nenhuma experiência é esquecida. A mente subconsciente armazena todos os pensamentos e experiências da vida, e eles podem ser lembrados pela mente consciente sob as condições certas. Quando enfrentam a morte, as pessoas muitas vezes falam sobre suas vidas inteiras, piscando, né? Passando como flecha na frente de seus olhos. Deus mantém um registro de todas as palavras, ações de uma pessoa. João disse 2 vezes que as pessoas são julgadas de acordo com suas obras. Versículo 12 e 13. Na ressurreição final dos não salvos, o mar desistiu dos mortos que estavam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles, e foram julgados todos os homens de acordo com as suas obras. Cada grão de poeira de areia que compreende os corpos dos não salvos serão refeitos e reformados para os corpos dos indivíduos, e eles ficarão cara a cara diante de Cristo em seu trono de julgamento. Todo homem significa que esse julgamento será de natureza exclusiva e individual, como os não salvos serão julgados pelos livros. Primeiro, pela forma como responderem à palavra de Deus. Eles responderam que eles rejeitaram. Jesus disse: aquele que me rejeita e não recebe as minhas palavras, não tem uma que julgue a palavra que eu falei o mesmo e julgarei no último dia. Mesmo que as pessoas nunca leem a palavra de Deus, elas ainda ficarão sem desculpa, porque a lei de Deus foi escrita em seus corações. E a revelação de Deus poderia ser discernida em suas consciências de criação. Em segundo lugar, suas próprias palavras o julgarão. Digo a vocês que cada palavra ociosa que os homens devem falar, elas darão conta disso no dia do julgamento. Terceiro, suas próprias obras irão julgá-los. Todo o mal que as pessoas pensam, diziam ou faziam se manifestam e eram evidentemente será recompensado. Alguém pode perguntar: é justo enviar a condenação eterna a uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ouvir o Evangelho ou aceitar Cristo como Salvador? Deus, que é perfeito e possui o infinito conhecimento, julgará cada pessoa de acordo justa, porque não há respeito das pessoas com Deus, pois tantos quanto pecaram sem lei também perecerão em lei. Tantos como pecaram na lei serão julgados pela lei. Embora os não salvos sejam punidos durante a eternidade, as escrituras indicam que haverá graus na gravidade de sua punição. Jesus disse: e aquele servo que sabia a vontade de seu Senhor e não se preparou, nem de acordo com sua vontade, será espancado com muitos açoites. Mas aquele que não conhecia e cometeu coisas dignas será espancado com poucos açoites. O destino dos condenados. A condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor no juízo final, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. O Senhor Jesus afirmou: quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. No juízo final, como acontece no tribunal do júri, o juiz que preside a audiência apenas aplica a pena. Assim, todos os réus daquele julgamento comparecerão condenados irremediavelmente. Naquele dia, apenas conhecerão qual recompensa receberão por suas obras infrutíferas. O destino final, inevitavelmente, será a eternidade no lago de fogo. Vale ressaltar que esse lugar de tormento não foi feito para os homens, e sim preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, os ímpios
não serão condenados a este lugar por vontade divina, mas por conta de suas escolhas pessoais. Afinal de contas, o Criador não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se convertam e vivam. João continua em Apocalipse falando assim: e a morte e Hades foram lançados no fogo, num lago de fogo. Essa é a segunda morte, versículo 14. Hades não é o destino final dos não salvos. O lago de fogo é seu destino final. O que significa a segunda morte? A primeira morte resulta no enterro do corpo, mas aqueles que enfrentam a segunda morte serão fisicamente ressuscitados no momento apropriado e lançados vivos no lago de fogo. Fica atrás apenas da morte física. Esta é uma morte eterna. O indivíduo será separado de Deus para sempre, lançado na escuridão exterior e sofrerá eternamente no lago de fogo. Essa sessão de fecha com as simples palavras: e que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Versículo 15. Uma linguagem como esta não deixa espaço para qualquer forma de salvação universal. O sono da alma, um estado intermediário do purgatório, uma segunda chance ou aniquilação dos ímpios. Esta é a eterna infringência da punição que resulta na miséria física e mental mencionada por Jesus em Mateus 25, 41 e 46. Os ímpios serão atormentados sem descanso dia e noite para sempre. Lembre-se, é apontado para os homens uma vez para morrer, mas depois disso, o julgamento. Tópico 2. Novos céus e nova terra. O fim do mundo. O cataclisma final da existência é tratado no contexto bíblico tanto pelos profetas do Antigo Testamento quanto por Jesus e os apóstolos em um Novo Testamento. Embora o texto bíblico não mencione cronologicamente os eventos acerca do fim, é possível identificar nas profecias os acontecimentos que precederão o juízo de Deus. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo império e toda potestades e força. Esse momento parece coincidir com a visão joanina do Senhor, assentado no grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. De acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus, quando for instalado o juízo do grande trono branco, o céu e a terra deixarão de existir. A terra, contaminada pelo pecado, não resistirá ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se susterá diante da pureza, santidade e glória daqueles que está assentado sobre o trono. No início, Deus criou os céus e a terra, sua atmosfera e o espaço sideral. Em seu estado original, este era o ambiente perfeito e ideal para a humanidade. No entanto, quando o homem pecou e caiu, toda a natureza e o meio ambiente também foram amaldiçoados. Desde então, sofreu inúmeros desastres naturais e foi corrompido e devastado por homens pecaminosos. A própria natureza geme pela redenção final e a revelação da humanidade para que ela também possa ser restaurada à sua condição original. Durante o milênio, os efeitos devastadores da grande tribulação serão reparados e a própria terra será limpa, frutífera e bem cuidada. A primeira terra será gradualmente restaurada, tornada nova após suas mudanças cataclísmicas, associada à tribulação e à ira de Deus. No início do milênio, será lentamente rejuvenescida pelo trabalho diligente do Rei Jesus e seus governantes nomeados. Então, no final, de acordo com Apocalipse 20, versículo 11, a terra e o céu, como conhecemos, fugirão. Não há mais detalhes do que isso é dado. Eles simplesmente se foram.
o povo de Deus que são levados para a glória, para aguardar a nova criação, será visto nos capítulos 21 e 22, que esse novo mundo se parece muito com o antigo, mas é claramente diferente em lugares também. O céu e a terra atuais passarão e seus elementos contaminados serão queimados. Enquanto alguns defendem que a terra será completamente destruída pelo fogo e substituída por uma nova criação, eu entendo que a concordar com aqueles que acreditam que ela será purificada pelo fogo e restaurada. Assim, o povo redimido e glorificado de Deus passará a eternidade dentro e na renovada céu e terra, assim como Deus originalmente pretendia. A nova terra estará livre do pecado, do mal, da doença, do sofrimento e da morte. Será semelhante à nossa terra atual, mas sem a maldição do pecado. Será a terra como Deus originalmente pretendia que fosse. Será o Éden restaurado. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o lar eterno e destino final dos salvos. Ela já existia no céu. É a cidade que Abraão anelou, cujo arquiteto e edificador é Deus. Deus prometeu que habitaria com os homens e eles seriam o povo de Deus, e o Pai Celeste estaria com eles para sempre. Nessa cidade não haverá templo, pois seu templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O seu material é constituído de pedras preciosas. Nas 12 portas da cidade estão os nomes das 12 tribos de Israel e seus fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos. A adoração será perpetuamente e os salvos desfrutarão de paz e alegria eterna. Nas cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus faz menção a várias recompensas que existirão na Nova Jerusalém. Comer da árvore da vida no paraíso de Deus, alimentar-se do maná escondido, receber uma pedra branca com um novo nome escrito, vestimentas brancas, sentar-se com Jesus em seu trono e etc. No entanto, esses privilégios só serão concedidos aos que vencerem. A Nova Jerusalém que desce do céu é aproximadamente um cubo de 1.500 milhas em todas as direções, incluído na sua altura. Se você viajasse pelo perímetro dessa cidade, seria uma viagem de 10.000 quilômetros. No meio dessa maravilha estrutural, a luz do Senhor iluminará toda a cidade. Mas uma vez Deus está demonstrando que Ele é capaz de suster sua criação além do sol, como fez no início da criação. No início, Deus esperou até o 4º dia antes dele criar o sol, a lua e as estrelas, pois ele está muito acima de sua criação e, portanto, digno de ser adorado. Ele é soberano e todo-poderoso. João teve que ser transportado no Espírito para ser capaz de ver essa visão maravilhosa. Carne e sangue não podem suportar a glória transcendente como essa cidade criada representa. Não estamos falando apenas de ouro, pérolas, pedras preciosas ou outros materiais terrenos, mas da glória e majestade. A cidade é chamada de santa porque ele se recria em cada centímetro desse lugar imponente. Na verdade, é um templo cheio da sua presença. A Nova Jerusalém é o presente do filho para a sua noiva. Depois que ele traz sua noiva para a cidade, ele começa a exaltar seu pai para estar com ele e sua noiva e ser seu Deus. As grandes muralhas dessa cidade provavelmente serão translúcidas, permitindo que a beleza da cidade brilhe sem ou permitindo que aqueles que moram ao lado vejam por dentro. Os 12 portões esculpidos em pérolas serão os portões mais bonitos da eternidade. Eles nunca fecham, mas são bem-vindos aos salvos da terra para se divertir e se deleitar com a glória de Deus no interior dele. Um grande anjo será o porteiro de Deus em cada portão, e os portões suportarão os 12 nomes das tribos de cada portão. Tem um nome diferente.
As fundações da cidade têm o nome dos 12 apóstolos. Isso é maravilhoso. Tópico 3. A alma é imortal e a vida não cessa, sofrendo para sempre. Há duas doutrinas bastante prejudiciais à fé cristã, as quais são veementemente refutadas nas Escrituras: o universalismo e o aniquilacionismo. A primeira acredita que todas as pessoas serão salvas, inclusive Satanás. A segunda, em linhas gerais, ensina que a alma é mortal e, por essa ótica, a vida cessará para os que forem lançados no lago de fogo. As escrituras nos levam por um caminho bastante diferente. Em Mateus capítulo 25, 41, Jesus menciona o fogo eterno e mais adiante arremata: e irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ora, o diabo foi lançado pelo menos 1000 anos após o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e mesmo depois de tanto tempo, os que inauguraram o lago de fogo não foram consumidos, certamente não o serão nunca. Assim sendo, o aniquilacionismo não possui respaldo bíblico. O restante do versículo fulmina a possibilidade de o universalismo ser uma doutrina verdadeira. A trindade satânica será atormentada para todo o sempre. Como eu já tinha dito no início, Satanás é solto mais um tempo. Você viu que Satanás vai acabar no lago de fogo e enxofre para sempre e nunca mais se preocupar, prejudicar ou tentar os humanos, nunca mais. Agora, o que acontece com o resto da humanidade não salva? Todos virão diante do Senhor no que é chamado de grande julgamento do trono branco. Esse evento tem que ser o evento mais, parece que vai ser o evento mais perturbador e incômodo em todas as escrituras. Antes que esse evento aconteça, a Bíblia nos diz que todas as pessoas não salvas são mantidas em um lugar chamado Hades, até que o reino do milênio acabe. Hades é um lugar temporário de tormento em que essas almas são mantidas até que tenham que aparecer diante de Deus neste julgamento final, que determinará então seu destino eterno de uma vez por todas. Aqui está o verso que nos dará os detalhes sobre o que vai acontecer com todos os não salvos nesse julgamento final. É Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 14. O versículo, ele refere-se a uma segunda morte. A primeira morte é quando todos os não salvos são jogados no Hades. Depois que eles morrerem fisicamente, em seguida eles são mantidos lá até que o reino do milênio acabe. A segunda morte refere-se quando os não salvos são então lançados no lago de fogo e enxofre, onde permanecerão por toda a eternidade. A parte triste de tudo isso é porque uma certa porcentagem da raça angelical e humana escolheu com seus próprios pensamentos viver suas vidas no lado negro e permitir-se deteriorar-se aos níveis mais baixos do lado negro, onde eles próprios se colocaram por ser por mal, não dando a Deus outra alternativa a não ser jogá-lo nesse lago de fogo pelo resto de suas vidas eternas. Uma relação mais profunda. Uma promessa maravilhosa das Escrituras está em 1 João capítulo 3, versículo 2. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Agora, na ilha de Patmos, João recebe a confirmação e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. A primeira expressão diz respeito à possibilidade de uma adoração ilimitada, cheia de alegria, pois ao vermos a face do Senhor Jesus, desfrutaremos do impacto total de sua glória, anelo
anelo não atendido a Moisés em vida, o qual somente teve um lampejo dessa glória no Monte da Transfiguração. A segunda parte do versículo vai mais além e revela a quem pertenceremos para sempre, o que acarreterá que teremos em nós o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Semelhante ao Senhor, seremos perfeitos em justiça e santidade. Com essas promessas, vê-se claramente cumprido o desígnio eterno de Deus manifesto em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A vida nunca cessará, seja no céu ou no lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Não só somos chamados de seus filhos e fomos permanentemente adotados em sua família, pela graça através da fé em Cristo, mas nos dizem o que seremos no futuro, para o dia que chegará quando o veremos como Ele é e nos tornaremos como Ele. Nosso novo nascimento é apenas o primeiro passo em uma jornada eterna para a vida eterna. Estamos posicionados em Cristo, em união com Ele, habitados pelo Espírito Santo e aceitos por Deus, o Pai. E tudo pela graça através da fé nele. Isso sabemos que o veremos como ele é, em todo o seu esplendor e glória e majestade e poder, pois somos filhos de Deus e nesse dia nos assemelharemos totalmente à sua graça e verdade e a todos os seus atributos piedosos e caráter justo. Nesse dia seremos como ele, pois o veremos como ele realmente é. Conclusão da revista. O juízo final encerrará a trajetória da humanidade sobre a terra. Entretanto, justos e injustos continuarão existindo. Os bons desfrutarão das delícias na presença de Deus em um novo mundo e os maus serão atormentados eternamente. A definição do destino final de cada pessoa está condicionada à escolha individual. O livre-arbítrio humano e a soberania de Deus não são colidentes, mas complementares. O grande julgamento do trono branco não será semelhante ao nosso tribunal terrestre da justiça. Não haverá advogado de defesa, júri, acordo, apelação e clemência. Esse julgamento sobre a culpa de uma pessoa e a gravidade da punição não será arbitrário, mas determinado a partir de seus atos registrados. Assim, o destino da pessoa é selado antes que ele ou ela esteja diante do juiz Cristo, que passará a sentença de acordo com o registro estabelecido pelo próprio réu. Mais uma aula, irmãos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia, nos livre de todo mal e que, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.